Os órgãos que compõem este sistema digestório, gente, em geral, fazem ou executam 6 processos básicos. E nós vamos juntos descrever aqui estes 6 processos, tá? Eles são, primeiro, ingestão, depois secreção, mistura e propulsão, depois a gente tem digestão, absorção e, por fim, defecação. Vamos numerar e descrever aqui cada um destes processos, tá? Vamos comigo. Primeiro, ingestão. A ingestão, bem simples, é a colocação do alimento na cavidade oral ou cavidade bucal, tá? Colocação do alimento, ou a introdução do alimento na cavidade oral. Então, é o primeiro passo para a gente desempenhar funções do sistema digestório. O segundo é a secreção. Nós temos esse conjunto de órgãos e glândulas que estão dentro dos seus tecidos secretando água, sais, ácidos, tampões e enzimas. Gente, em média, as células desse trato digestório secretam 7 litros de secreção por dia. Muita coisa, né? Terceiro processo é a mistura e propulsão. Eu vou resumir aqui como motilidade, tá? Motilidade. Então, olha aqui. A parede muscular destes órgãos promove a mistura deste alimento com salivas e com outros líquidos. Além disso, propulsiona, ou seja, direciona este bolo da boca em direção ao ânus. Isso é, em conjunto, caracterizado por motilidade, que é essencial para esse processo. E aí a gente tem aqui um nome conhecido como peristaltismo, são contrações e relaxamentos alternados da musculatura lisa desse trato gastrointestinal. Vamos para o quarto processo, que é a famosa digestão. Nós temos a digestão, gente, como um processo de fragmentação. A gente fragmenta os alimentos, as grandes moléculas, em moléculas menores. E aí nós temos duas formas de fazer a digestão. A digestão mecânica e a digestão química. Então, digestão mecânica, ela se inicia pelos dentes. Vou colocar aqui dentes. Os dentes cortam e trituram os alimentos. Então, ali já é o primeiro processo, de digestão mecânica. Depois de deglutido, a gente tem os músculos do esôfago, estômago e intestinos, principalmente estômago e intestinos. São músculos que vão agitar esses alimentos e promover essa mistura também, com outras secreções. Então, esse fato de agitar mecanicamente facilita a dissolução desses alimentos e a fragmentação. Então, além dos dentes, a gente tem estômago e intestinos participando mecanicamente desse processo. Aí a gente tem, que essa agitação que esses músculos promovem e mistura então o alimento com sucos, com secreções, vai favorecer a segunda forma de digestão, que é a digestão química. A digestão química, vou colocar ainda de rosa, a digestão química,
ela é a mesma coisa, quebra de moléculas, só que agora é feita a partir de clivagem, a partir de hidrólise. Então, nós temos enzimas que são responsáveis por isso. E aí a gente tem a quebra, né, de carboidratos, lipídios, etc., como proteína, eles vão sendo clivados em moléculas menores. Bom, o quinto processo, importantíssimo, é a absorção. A absorção é a passagem desse alimento que foi já digerido, agora ele passa, né, através do epitélio de revestimento, do lúmen desse trato, ele passa para o sangue e para a linfa. Então, na verdade, é a passagem, vou colocar aqui dos nutrientes, para sangue. Sangue e linfa. Isso acontece principalmente no intestino. Tá? Nós vamos falar com mais detalhe nas outras aulas deste módulo. Aí, o último processo, falei para vocês que eram 6, o último processo é a defecação. A defecação é a eliminação. Nós vamos eliminar o quê? Nós vamos eliminar fezes. O que tem nas fezes? Nas fezes nós temos bactérias, nós temos células que foram soltas, foram descamadas do trato digestório, nós temos água, a gente tem uma infinidade de substâncias, né? E a gente tem produtos da digestão que não foram absorvidos e tem alimentos que nem foram digeridos. Então, eles também vão ser eliminados. Essas são as escórias metabólicas. Além das escórias metabólicas, e a gente conhece esse bolo como fezes, tá? 6 processos básicos fisiológicos fundamentais desempenhados pelos órgãos do sistema digestório e que são fundamentais para a homeostasia: ingestão, secreção, mistura e propulsão, digestão, absorção e defecação. Confira comigo nesse vídeo a seguir estes processos. Nesse vídeo veremos os diversos processos básicos que os órgãos do trato digestório desempenham, sendo a primeira a ingestão. Então aqui a gente ingere o alimento e começa na boca o primeiro processo de digestão, onde os dentes trituram o alimento, cortam o alimento e misturam esse alimento com a saliva. A língua, o palato, são todas as estruturas importantes deste funcionamento. O alimento que se mistura à saliva e vai sendo triturado mecanicamente pelos dentes, também começa a sofrer um processo de digestão química, já que na saliva existem enzimas como a amilase salivar, que começa a quebrar carboidratos. Então, aqui a gente tem esse processo. Esse alimento, então, ele passa para a faringe por um processo chamado deglutição. Olha o movimento da cartilagem epiglote. No momento em que deglutimos um alimento, a epiglote desce, tampando a laringe. Sendo assim, agora o alimento só tem um caminho a percorrer, que é o esôfago. O esôfago está localizado posteriormente à laringe e traqueia. Então, este é um importante mecanismo de defesa com que contamos. Na sequência, veremos que o alimento desce pelo esôfago e a partir de uma onda de peristaltismo, que é a contração de musculatura lisa do esôfago, esse alimento ele é então impulsionado para o estômago. Aqui no estômago, ele continua o processo de digestão mecânica, já que movimentos peristálticos ainda são mantidos, e também existe suco gástrico que começa a digestão química. Esse alimento passa para o intestino delgado, onde, como vocês estão vendo. Lembrando que no intestino ele é chamado de quilo, lá na boca é alimento, bolo alimentar, no estômago é quimo, e aqui nos intestinos já é quilo. Esse alimento ele passa pelo epitélio de revestimento dos intestinos e aqui vários nutrientes vão ser
absorvidos pela corrente sanguínea. Então vejam o alimento passando pela mucosa, pela túnica interna do intestino, onde aqui nós temos vilosidades intestinais, corrente sanguínea, corrente venosa, arterial e linfática. Esses nutrientes são absorvidos. Parte do que não foi digerido ou absorvido vai para o intestino grosso, num compacto chamado fezes, até ser eliminado pelo meio externo através do ânus. Gostaram do vídeo? Agora vocês conferem comigo os detalhes dos órgãos nas nossas próximas aulas.